Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a todos ao canal do Reis Gol Esportes, sempre com muitas informações do nosso Coringão. Uma live muito rápida hoje. Daqui a pouco começa o jogo da Seleção Brasileira. Deixa aí, as nossas Minas venceram hoje 8-0 o time do Uruguai, o time do Nacional do Uruguai. Fica aí o nosso protesto aí para o jogo de hoje aí. Isso nunca mais pode acontecer. E aqueles que o fizeram têm que ser punidos. Deixar um grande abraço a todo mundo aí. Quem que está chegando na área aí? A Cris Fernandes, boa noite, galera. Boa noite, Cris. Guilherme Andrade, boa noite, Reitor. Tamo junto, vai Corinthians. Valeu, tamo junto também. Valeu, Guilherme. Vamos ver quem está chegando na nossa área aí. Tem bastante convidados especiais para a gente hoje aí. Deixa eu só ver aqui. Opa, aqui, ó. O meu amigo Wesley, grande garotinho. Salve, Wesley. Seja bem-vindo aí no canal do Reis Gol Esportes. Satisfação muito grande ter você aí. Seja bem-vindo mais uma vez. Vai, Corinthians. Salve, Reis. Vai, Corinthians. Estamos aí para falar da partida de amanhã. Muito importante, viu, seu posicionamento sobre a partida de hoje. Porque por mais chato, né, que sejam essas situações, elas não podem deixar de ser faladas. Então, parabéns aí, Reis. E bora lá, bora falar de Coringão. Valeu pelo convite de novo, hein? Tamo junto. Até cortei o cabelo, hein? Não tava... Até cortei o cabelo, hein? Valeu. Satisfação muito grande aí ter você aí. O Fernando também, daqui a pouco deve estar chegando por aí, está fazendo um pós-jogo agora. O Marcão iria vir, só que ele começou uma live agora há pouquinho, porque tem o jogo da seleção aí, o capitão também ficou de dar um pulinho aí. Daqui a pouquinho a galera deve estar chegando por aí. Mas enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho de Corinthians aí, vamos falar um pouquinho desse pós-jogo, pedir desculpa, milhões de desculpas para a galera hoje, tá, galera? No meio da nossa live, estava com quase 150 pessoas aí na nossa live, do nada deu uma travada na tela do Reis Gol, uma palmeirada, saí para tentar voltar, mas o problema não era o Reis Gol, o problema era o próprio StreamYards, igual aconteceu dias atrás com o YouTube, com o WhatsApp, perdão, aconteceu também com o StreamYards e a galera, eu consegui acompanhar pelo YouTube, viu, Wesley? A galera em peso e eu não conseguia voltar para a live porque o aplicativo não deixava, né? Não conseguia entrar nem para terminar a live, pediu auxílio de outras pessoas para tentar entrar para mim na conta e terminar a live, né? Desculpar com a galera, e nem assim conseguimos. Mas aí o próprio YouTube conseguiu terminar a live aí e deixou a galera na mão aí. Então, só peço desculpas para a galera aí por não ter me despedido, né? Por não ter explicado, porque não tive condições de voltar. Então, fica aí a explicação para a galera aí. Bom, não sei se a galera está acompanhando, por incrível que pareça, a tabela. Vou até colocar a tabela do campeonato aqui, Wesley. Nós vamos dar uma fugidinha aqui na nossa tela aqui, só para me explicar uma coisinha para a galera aqui. Olha aqui, Wesley. Tá vendo essa tabela aí? Então, a gente pode colocar aí, no quarto colocado, 34 jogos. E, por enquanto, Grêmio 1, 2, 3, Bragantino 0. Esse é o placar que está, por enquanto, não acabou o jogo ainda, mas o Grêmio vai sapecando uma goleada aí no RB Bragantino. Para o Corinthians, isso é sensacional, porque, conforme eu falei para vocês, galera, o Bragantino, em vez de um jogo, o Bragantino fica 2 jogos a mais do que o Corinthians, né? Por isso que eu falo que o Silvinho tem mais sorte do que juízo, né? E para piorar, né? Para piorar para os nossos adversários, claro, para melhorar para o Corinthians, nós vamos ter aí Fortaleza e Ceará. Tá certo que o Ceará joga em casa, mas clássico é clássico. Outro bom resultado para o Corinthians, o Atlético Paranaense, que já estava aí querendo chegar bonitinho na nossa cola aí, né? O Atlético também já está perdendo o jogo. O Atlético está perdendo. O Atlético Mineiro perdeu, na verdade, né? Esse jogo já encerrou. Atlético Paranaense na sua arena, na Arena da Baixada, 0. Atlético Mineiro, 1. Então, essa tabela não está atualizada, tá? Tem que contar esses 3 pontos aí no Atlético Mineiro.
e mais os 3 pontos do Grêmio. Isso foi as únicas 2 rodadas no dia de hoje, tá, galera? Mas, então, só contando que o Atlético poderia chegar aí aos seus 44 pontos. Então, o Atlético também já perdeu e não incomoda mais o Corinthians. Esse já está fora aí do esquema, né? O Atlético não chegando, então não vira aquele famoso G9, tá, galera? Por enquanto vai ficando no G8 aí para vocês. Então, o Bragantino perdeu a partida aí, isso que dá muita sorte para o Corinthians. Na tabela aqui, viu, meu amigo? Olha aí, para a galera, essa aqui que eu queria pegar aqui, meu amigo Wesley. O Atlético Paranaense perdeu em casa, o Grêmio está ganhando de 3-0 aí do Bragantino, e esse próximo jogo também é de extrema importância para o Corinthians, né? Vamos supor que o Corinthians tem um resultado adverso amanhã, nós temos uma possibilidade de ver o Inter até nos ultrapassar na tabela, isso porque o saldo de gols, né, os critérios de desempates do Internacional é melhor do que o Corinthians, né? Tá certo que o Cuiabá joga em casa, jogando em casa o Cuiabá é perigoso, mas a gente sabe aí que se comparar um time com o outro, né, Wesley? Não sei a sua opinião. Vamos fazer esses 4 jogos aí, né? Os 4 jogos não dá para a gente contar mais, porque o primeiro já acabou 1-0 para o Atlético Mineiro, o segundo deu zebra, para mim eu apostava no Bragantino, ainda bem que não deu o Grêmio, e consegue um suspiro aí para sair da zona do rebaixamento, a 4 pontos agora, só que tem um jogo a mais. Cuiabá e Internacional, meu amigo Wesley. O que você acha dessa partida aí? O que nós poderemos esperar aí para essa partida entre Cuiabá e Inter? Reis, vamos esperar, né? Que a sorte continue acompanhando o nosso treinador sem juízo, cara. É o seguinte, o Cuiabá, né? Ele vai enfrentar o Internacional e o Internacional vem desfalcado. Eu assisto muito, Reis, os programas do Rio Grande do Sul, e lá é uma dicotomia Grêmio e Internacional muito grande. Então, o torcedor do Internacional não liga se o time dele vai para a pré-Libertadores, contanto que o Grêmio seja rebaixado. É algo, assim, inacreditável de se pensar por aqui. Eu, por exemplo, jamais torceria para o Corinthians, menos para o Corinthians e mais para prejudicar um adversário, mas lá no Rio Grande do Sul, essa dicotomia que prevalece. Então, por exemplo, o Internacional poupou vários jogadores contra o São Paulo, porque logo depois tinha o Grenal. Então, agora o Internacional também não está indo com todas as peças contra o Cuiabá, porque também vê que o Cuiabá é um time que pode complicar o Grêmio, né? Pode se distanciar ainda mais do Grêmio. Então, acho que tem 39, né? Já está um pouquinho mais acima. É uma possibilidade que esse jogo acabe em empate, sim, né? Principalmente porque o Internacional ele tá inconsistente. O trabalho do Aguirre no Internacional ele não é bom. Ele está sendo ofuscado ou ajudado pela péssima campanha do Grêmio. Mas é um trabalho assim de muitos altos e baixos. Agora, o Corinthians tem mais uma chance de ouro. Se eu não me engano, é a 3ª ou 4ª chance que o Corinthians tem uma rodada perfeita e tem a possibilidade de efetivamente se colocar como candidato para vaga direta na Libertadores. Já aconteceu essa oportunidade outras vezes durante a temporada e o Corinthians não aproveitou. Vamos ver se agora o Corinthians vai aproveitar. Aí a sequência do Corinthians na tela, contra o Flamengo fora de casa, na quarta-feira. Depois pega o Santos em casa, o Ceará fora de casa, Atlético Paranaense, Grêmio e Juventude. Então o Corinthians tem tudo para finalmente, no final, aos 45 do segundo tempo, dar aquele sprint, aquela boa sequência que vai garantir o time na Libertadores. É o que esperamos. Em vaga direta, hein, Reis? Em vaga direta e também isso refletindo, né, em uma maior premiação para a equipe. Justamente, a maior premiação, muito bem tocado aí pelo nosso amigo Wesley. Tá aí, ó. Aqui o Resgol tem informação para tudo aí, ó. Na tela, fica na hora. Pediu, apareceu. Tá na hora, lá. Ó, o Corinthians que chegou a estar em 7º, 23 milhões e 100. Na 6ª colocação, que o Corinthians ficou flertando por bastante tempo, 24 milhões e 700. Hoje, o Corinthians está com 26 e 400. Se conseguir ultrapassar o Bragantino, que é muito provável, né? Por mais que perca o jogo contra o Flamengo, tem mais uma chance de ultrapassar
e chegar a essa colocação. Claro que conta com o jogo do Fortaleza, mas pelo menos ultrapassar o Bragantino, o Corinthians chegaria a 28 milhões, né? Eu acho que o Corinthians não conseguirá uma colocação acima disso, né? Sendo bem sincero com vocês, está certo que mas tem o Palmeiras, é o 100 Mundial, vai perder todos. A gente sabe que os caras têm qualidade, apesar de ter jogo pela final de Libertadores. Então, a diferença aí é considerada bem alta, né? 8 pontos ganhos, faltando apenas 6 rodadas para acabar, né? É grande, é grande. É muito grande a diferença. A tabela do Palmeiras também não é lá essas coisas, essa dificuldade toda. Então, eu acho que o Corinthians não conseguirá ficar além desse quarto colocado, que já é uma excelente posição, né? Uma excelente posição, igual mesmo o próprio Silvinho, né? Que, na minha opinião, o melhor técnico do Brasil hoje é o Silvinho, conforme ele próprio disse, que ele não entende, que ele apostaria com qualquer um. Quem diria que o Corinthians estaria aí numa colocação como essa, né? Ele que teceu aí elogios a ele próprio, né? Mas esqueceram de dizer para o Silvinho que a época que o Corinthians era esse 10º colocado, igual ele bem citou, 9º, 12º, era um time que tinha aí grandes estrelas, né? Tinha aí o Ramiro, tinha aí o Leonatel, tínhamos aí o Ramiro, né? Tinha aí o Matheus Vital, então tínhamos uns jogadores excelentes no elenco, né? Tínhamos ainda jogadores excelentes e não tínhamos aí Roger Guedes, não tinha William, não tinha Renato Augusto, não tinha Juliano, não tinha nada disso, né? Era a época das vacas gordas antes, né, Riz? Agora que tá na época das vacas magras. Agora é vacas magras, né? O time que ele falou aí, esse time é ruim comparado com aquele de antes. Então, é que eu apaguei já tudo aqui, viu, Wesley? Eu tinha separado umas pérolas dele aqui em áudio, umas pérolas que ele falava nas entrevistas nas coletivas de imprensa. Olha, era cada uma que você se apavorava, né? Então, e o engraçado é que dá para perceber, não sei se você percebeu isso ou eu que estou meio louco, que ele dá umas afrontadas com o torcedor, né, com a torcida, porque nas coletivas perguntam diretamente para ele referente à torcida, ele muda o foco, fala que o importante para ele é diretoria e jogadores e que o resto é o resto, né? Tanto é que nessa última coletiva, na coletiva contra o Cuiabá, teve uma pergunta aí muito boa referente à torcida do Manfred, do IDC. E aí ele ficou até bravo aí e tal. Quando foi nessa coletiva de imprensa agora do último jogo, ele não foi convidado para fazer pergunta para o Silvinho. Então, curioso, não sei se curioso, não sei se vocês repararam isso ou não? Deve ter sido coincidência, né? Eu acho que foi coincidência, mas aí o senhor Silvinho aí, que saiu a lista de relacionado, viu, Wesley? Não sei se vocês viram a lista de relacionado, até me esqueci de colocar na tela para vocês. Enquanto o Wesley dá a opinião dele referente ao Silvinho, eu vou resgatar esse print aqui, eu vou colocar na tela para vocês ver a lista de relacionado. A grande dúvida da galera era o William. O William foi relacionado ou o William não foi relacionado? Vamos falar já já. Fala aí a sua opinião sobre o Silvinho aí, meu amigo Wesley. Então, o Silvinho é um caso complicado, cara, que ele é o único treinador do mundo que ninguém apoia e ninguém derruba. É difícil você torcer para o Silvinho, por mais que a gente torça para o Corinthians, torcer para o Silvinho é complicado. Quando a gente acha que o Silvinho faz uma boa modificação, melhora o time no segundo tempo, ou até escala os jogadores na posição correta, no jogo seguinte tudo pode mudar. E a gente não se surpreende se tudo mudar. Parece que quando o Corinthians joga do jeito que o Silvinho propõe que o time jogue, são aquelas partidas onde é sufoco, né? Onde o Corinthians não consegue ganhar da Chapecoense, onde não consegue ganhar do Juventude, onde leva baile de América Mineiro, de Atlético Goianiense. Então é complicado, tá sendo difícil defender o Silvinho. E em termos de coletiva, cara, o Filipinho da Fiel, viu, Reis, que participa lá do canal, ele é um grande assistidor, um grande telespectador de coletivas de imprensa. E ele já abandonou o Silvinho, porque não tem condição, cara. Não tem condição. Realmente, parece que tá tudo bem.
parece que as invenções dele não eram invenções, eram coisas extremamente lógicas na cabeça dele. Como, por exemplo, na época que ele escalou o Cantígio de primeiro volante contra o Palmeiras, que deu certo. Tem algumas invenções do Silvinho que funcionam. Essa foi uma que funcionou. Naquele jogo, o Corinthians foi muito bem. Parece que na coletiva ele queria os louros, mas também levar essa opção dele como algo normal. Tipo, não, é vocês que não quiseram discutir comigo essa escolha. A gente devia ter mais espaço para discutir a escolha que eu fiz. Para, tipo, vocês deveriam ouvir mais porque eu estava certo, entendeu? E aí, quando é o contrário, quando alguém questiona por que o Corinthians não tem variação tática, por que o Renato Augusto foi colocado como centroavante e não funcionou, a parte negativa fica de fora. Ele fala como se o time dele, durante a partida, mudasse de formação tática toda hora. Uma hora tá no 4-5-1, outra hora tá no 4-3-3, outra hora tá no 4-1-4-1. Do jeito que ele fala, é isso. Ele não vê o time engessado em campo. Que é o que todo mundo vê pela televisão, pelo estádio. Se bobear até no rádio, viu, Reis? Até no rádio dá para você ver o time do Corinthians completamente engessado. Então acho que faltam, não sei se humildade é a palavra, mas falta mais o Silvinho tentar reconhecer os seus erros e não só exaltar os seus acertos. A Fiel está com ele, igual você falou numa outra live. Se ele começar a acertar, a gente vai apoiar ele, óbvio. O que eu, por exemplo, mais quero é que o Silvinho cale a minha boca, que ele mostre que é um treinador melhor do que eu acho que é. Mas tá, é igual a gente falou, né? O processo de amadurecimento para ser técnico é longo. E a paciência da fiel torcida, de diretores, de todo mundo tá acabando com o Silvinho. É verdade, concordo plenamente aí com a sua opinião. O Silvinho tem que entender, né? Ele tem que entender que o problema não é que o torcedor está insatisfeito com o time, né? O torcedor está insatisfeito com ele, Silvinho, né? É um grande diferencial, né? Você vê que até mesmo o Gabriel sai de campo aí, faz uma partida razoável, a torcida aplaude, tal. Então a torcida está entendendo que a questão não é os jogadores, né? O problema é a teimosia. Ele é muito ignorante nas coletivas de imprensa, ele é muito ignorante com todo mundo, com o torcedor, ele não é humilde, ele é muito arrogante, ele acha que ele está certo em tudo. Então, a galera pega no pé, né? E vê que realmente ele muda muito tarde, né? Você vê um jogo, por exemplo, como a Chapecoense, que ele entrou com um jogo terrível, né? Uma escalação horrível, fez uma mudança no último segundo que deu certo, e no jogo seguinte ele repete a mesma escalação, no outro jogo ele repete a mesma escalação, sabendo que nas duas oportunidades que ele teve, a tática não deu certo. E aí ele me coloca no último jogo o Renato Augusto na sua devida posição, e na coletiva de imprensa eu já sabia. Pô, mas se você já sabia, por que você não colocou o cara nos outros jogos, poxa? É como Você se sabe que o fosse, cara... é como se o time dele sempre jogasse igual. Tá ali, todas as... É Exatamente. por quê? Mas por quê, Reis? Porque as peças principais estão sempre ali. Só que não na posição correta, não sempre na mesma posição. Esse que é o problema. O Roger Exatamente. Guedes de ponta é um. O Roger Guedes centroavante é outro. Então é muito fácil você falar que nos 4 jogos o Roger Guedes estava ali. Mas porque só em um ele participou mais, ele fez gol. Então é uma reflexão que parece que o Silvinho não tem. Ele tem um esquema muito engessado e ele, é igual eu falei, ele não adequa o esquema de acordo com os jogadores que ele tem disponível para relacionar para a partida. Ele adequa os jogadores com o esquema dele. E é só isso. Não tem outra variação. E é muito triste isso, porque eu queria que o Silvinho com peças, que fez o Corinthians jogar muito bem com o Ceará, contra o Ceará, o Corinthians fez a melhor partida no ano, na minha opinião. Foi muito bem, pressionou, o pressing funcionou, o meio-campo estava ligado, o Rony estava muito atento, mas o Corinthians não conseguiu repetir. Por mais que trocasse peça, que ficasse mais qualificado, não conseguiu repetir o desempenho contra um time normal, que é o time do Ceará, né? É verdade, concordo. Bom, vamos ver o que a galera tá falando aqui. O Guilherme Andrade, boa noite, Reis, tamo junto. Vai, Corinthians, valeu, Guilherme, tamo junto. Boa noite, Cris. Reis, o Flamengo vai com o time titular? Pois é difícil saber o que o Renato vai fazer, né? Nós temos aqui uma prévia aqui, viu, Guilherme? Referente a Corinthians e também ao time do Flamengo, né? Vou até tirar aqui a rolagem aqui,
só para a gente colocar uma prévia aí, que eu peguei hoje aí, né? Então o Flamengo deve vir aí com o Hugo, goleiro, o Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Ramon ou Felipe Luiz, William Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Michael, Bruno Henrique e Gabriel, o Gabigol. O Corinthians deve vir com Cássio, Fagner, João Victor, Gil, Lucas Piton ou Fábio Santos, Gabriel Pereira ou Gustavo Mosquito, Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e Jô. O que você achou dessa pré-escalação aí do time do Flamengo aí, o Wesley? É o padrão, né, que o Flamengo vem jogando. O principal jogador do Flamengo é o Arrascaeta. Ele não está em forma física, ainda está se recuperando, tentando se recuperar para a final da Libertadores, mas o Michael tá comendo a bola, né, cara? O Michael, que eu considerava um jogador peladeiro, sabe? Um jogador que é muito mais muito mais frufru do que bola mesmo, tá jogando muito bem, tá fazendo a diferença pro time do Flamengo. Inclusive tem a possibilidade do Michael, na final da Libertadores, tirar a vaga do Everton Ribeiro. É bem grande essa possibilidade, que ele vem jogando muito bem. A questão contra o Flamengo, Reis, que é o principal, é o Corinthians não entrar com marcação frouxa. Porque o São Paulo entrou com marcação frouxa e o que aconteceu em 3 minutos? Levou 2 gols. Então precisa tomar cuidado, atenção na marcação e jogar bola, que é o meu maior problema com o Corinthians jogando contra o Flamengo. Pelo menos as 3 últimas exibições de Corinthians contra o Flamengo. Teve 2 sapecadas e uma goleada, que foi a goleada de 5-1. Na goleada de 5-1, o Corinthians jogou mais bola do que nas outras 2, onde só levou 3 gols. Porque o Corinthians tentou jogar bola. O que parece e me preocupa é que alguns times, principalmente times grandes, jogadores consagrados e tudo mais, entram para jogar contra o Flamengo hoje com medo. Então você vê um time pequeno ou de média expressão conseguindo jogar de igual para igual contra o Flamengo, enquanto times grandes, como por exemplo o São Paulo, dando uma puta pipocada logo no começo do jogo. Então minha preocupação é se o Corinthians vai entrar ligado e com a proposta de jogar bola. Se entrar com a proposta de jogar bola, tem condições sim de sair com a vitória. Como todo jogo do Corinthians, esperamos que o time vença. Mas quero que a postura seja principalmente muito diferente daquela no primeiro turno. Porque temos peças para isso, porque o time tem confiança para isso, e porque a própria tabela mostra, né, que o elenco é outro. Então o Corinthians tem totais condições de jogar a bola contra o Flamengo, e isso é o mínimo que eu considero aceitável para a partida de quarta-feira, o mínimo. Concordo plenamente, é isso aí. A galera está perguntando aí, e o William, foi relacionado? Não foi relacionado? E aí, galera, o que eu tenho para responder para vocês? Eu não sei se foi relacionado ou não. Agora vocês têm que ver se foi. Olha aí para vocês aí. Ó. O que vocês acham? Foi relacionado ou não foi relacionado? Tá aí para vocês, ó, o João Pedro, o Gil, Gabriel, Piton, Luan, Renato Augusto, Giuliano, Cássio, Mosquito, Carlos Miguel, Fagner Fábio Santos, Adson Rony, Mantuan Donelli, João Victor, Raul Gustavo, Duqueiroz, Gabriel Pereira, Xavier, Vitinho, Jô e Roger Guedes. Tá aí o camisa número 10, não aparece aí na lista de relacionados, então tá respondido para a galera que perguntou aí. O que você achou desses relacionados aí, o meu amigo Wesley? Sem o William, foi prudente, pelo menos dessa vez aí? Ou você acha que deveria ter levado o William para o Rio de Janeiro? Eu gostei, Reis. O William é um craque, né? O jogador depende de muita explosão muscular e precisa estar em condições para entrar em campo. O Corinthians já contratou o William, Renato Augusto, principalmente esses dois, sabendo que são jogadores que vão entrar em plena forma física na temporada que vem. Então toda a precaução acho boa para o William, no caso, porque ele é o jogador diferenciado, é o craque do Corinthians. Gostaria de ver ele em campo contra o Flamengo? Óbvio. É um jogador de extrema qualidade. É craque, é o diferente, é a cereja do bolo do Corinthians. Mas se não está em condições físicas ideais e se pode, né, perder aí o resto do ano por causa de um problema muscular, é melhor segurar mesmo. Eu confio no departamento médico do Corinthians nesse caso. Acho que foi prudente, cara, foi prudente. Mas o Corinthians continua, né, Reis? Mesmo sem o William, com um puta time que tem totais condições de se jogar bola e enfrentar o Flamengo.
Verdade. Já vou deixar a bomba já na mão do nosso amigo Barba aí do Futebol BR. Já chega já não quero saber, já vai chegar aí já com a dinamite na mão, segurando aí. Lista de relacionados aí para você, Barba. Acompanha aí a lista de relacionados, você vai dar uma sumidinha aí. Sem o William, com o Carlos Miguel, né? Que demorou para esse cara fazer a estreia no Corinthians. Estou doido para ver ele no gol do Corinthians fazendo a sua estreia. Mas ele poupou o William aí. Não tá o William. O que você achou aí? Foi prudente dessa vez aí o Silvinho ou você acha que deveria ter levado para o Rio? Bom, obrigado aí pelo convite novamente, Reis. Muito um prazer estar aqui de novo. Um salve aí para o Wesley, muito bom aí também estar comentando com ele aqui hoje e o pessoal do chat. Cara, respondendo aí, Reis, ele deveria ter tido esse cuidado antes, né? Antes de colocar o William de assistente lateral, antes de colocar o cara já com mais de 30 anos para ficar correndo para defesa. E assim, tudo bem, jogador de futebol está sempre sujeito a ter lesões, mas um cara com uma qualidade que o William tem, porque o William é craque, ter lesão assim da forma que foi, que a gente lembra que ele saiu do jogo, foi contra a Chape, foi contra qual time que saiu com 2 minutos de jogo, né? Tô meio, não tô recordando contra quem foi. Foi contra o Bahia. Não? Bahia, isso. Isso que foi 3-1, né? O William saiu no comecinho. Então, cara, acho que hoje, assim, o fato de não relacionar não faz mais que obrigação. Também não acho que tem que colocar ninguém no sacrifício, cara. Até porque a gente sabe o quão competente é o time do Flamengo. A gente viu esse 4-0 em cima do São Paulo. Então, não é nenhuma garantia, né? Imagina se coloca o cara no sacrifício, pode perder o jogo e ainda perder o jogador, né? Então, agora sobre o Carlos Miguel, finalmente, né? Quantas vezes você está falando aqui na live? Qual o sentido de levar goleiro para ficar no banco que a gente sabe que não vai ficar no time? Então, que leve o Donelli, que leve o Carlos Miguel, né? Porque o Carlos Miguel, a grande verdade é que já foi totalmente desvalorizado, né? Pelo próprio Silvinho, pela comissão técnica, as palavras aí. Então, cara, eu acho que enquanto não mudar essa comissão técnica, enquanto não mudar a filosofia e a diretoria, eu não tenho muita esperança, assim, para coisa ampla, não, cara. Eu acho que é mais ou menos aquilo que você falou, ganha de um time fraco, depois perde para o mais forte e vai se mantendo aí, né? Vai levando nas coxas. É verdade mesmo. Bom, vamos lá então, galera. A galera, então, eu passar as informações aqui, então, para a galera, que eu queria passar. Polêmica, tá, galera? Uma polêmica aqui para vocês aqui, vai dar uma sumidinha. Árbitro da partida aí, Wesley, meu amigo Barba. O Daronco, Anderson Daronco da FIFA. Esse trio aí é o trio gaúcho, né? O Daronco, o Rafael da Silva Alves e o Michael, né? Os 3 são do lado do Rio Grande do Sul, os 2 primeiros da FIFA, o bandeira número 2 da CBF. O 4º árbitro é o Felipe Jorge Barret, lá do Rio. O árbitro de vídeo é o Rodrigo D'Alonso Ferreira. Os irmãos D'Alonso tá aí, ó. O VAR, né? O analista do VAR é o Elton Nunes, de Santa Catarina. E o observador do VAR é o Alício Pena Júnior. Detalhe muito grande aí, vou até tirar essa tabelinha, que eu quero olhar nos olhos de vocês aí. Juizão, FIFA, Daronco, tudo certo, tudo tranquilo. A minha grande dúvida de tudo isso, galera, minha grande dúvida de tudo isso é que dizem que o Daronco, ele é flamenguista, assumido. Né? Os Daroncos são flamenguistas assumidos. Vocês repararam alguma coisa estranha nessa arbitragem aí? Vou colocar de novo aqui. Quarto árbitro do Rio? Não. Dá uma olhadinha no último nome. De Minas Gerais, observador do VAR. Alício Pena Júnior. O Alício Pena Júnior, se vocês não lembram, né, ou não foram informados ainda, não é o mesmo que está substituindo o Gaciba,
na presidência da arbitragem? Esse Alício Pena Júnior, ele está interinamente como presidente da arbitragem no Brasil, na CBF. E o que ele está fazendo no quadro do VAR? Então, cara, para ser sincero, eu sempre estranho as coisas mais, as menores coisas do VAR, né? O VAR no Brasil a gente sabe que não funciona. Isso daí vai na própria filosofia de colocar um VAR no meio de uma competição. A gente viu a Série B esse ano, até em Copas, né? Que é colocar lá no final. Então, uma coisa dessa, sinceramente, não me espanta, mas, cara, a arbitragem, né? O pessoal brinca bastante, Corinthians e Flamengo, né? Que supostamente, por uma galera aí, são os mais ajudados, né? Eu sempre coloco um Corinthians aí, sendo que o maior roubo, a gente sabe, foi aquele de 2013, né? Contra o Boca, aquilo ali foi um absurdo. Eu também lembro de um jogo contra o Santos, que foi bizarro, que o juiz não anulou um gol lá, que tinha três impedimentos na mesma jogada. Mas enfim, né? Ah, Reis, eu não curto muito. Eu já fiquei muito puto com a arbitragem, cara, várias vezes. Hoje em dia, para isso daí me tirar do sério, tem que ser algo muito anormal. Para esse jogo contra o Flamengo, a minha esperança de verdade é que o time não. Eu estava até comentando com você no WhatsApp, né? Que o time não faça o que. Nada perto do que fez no primeiro turno, cara. Porque aquilo foi uma vergonha. Com arbitragem estranha ou não. Aquele jogo do primeiro turno, que o Corinthians tentava sair jogando, né? Com o Cássio, que nunca soube sair jogando com os pés, e o Flamengo pressionando, né? Uma pressão alta ali, e o Corinthians só entregando a bola, cara. A gente viu o São Paulo tomando de 4 aí, né? Como eles costumam tomar. Mas, tipo, o Corinthians aquele dia tomou 3-1 que ficou barato. Então, eu quero um time com raça, cara. E se for preciso passar a rasteira do árbitro aí, que passe, velho. Que não vai ter um Gabriel aí tomando caneta, 2 canetas do Zaratio, entendeu? Um Zaratio da vida que vira o Ronaldinho perto do Gabriel. Eu só não quero isso, cara. De resto, mas realmente, o que você falou, Reis, é estranho. O rolê, né, Reis? É assim, pode, né? Pode falar, O maior clássico, Manda, clássico das duas maiores torcidas. Isso. CBF quer mostrar serviço. CBF quer trazer um pouco de credibilidade para o VAR, que sabe que não tem, né? Quem acompanha, quem tem canal, quem é torcedor assíduo que acompanha todas as rodadas do Brasileirão, sabe que ocasionalmente seu time vai ser prejudicado. Então acho que colocando um novo chefe do VAR ali na assistência, ela quer provar que mudou. Agora, de uma hora para outra, o VAR no Brasileirão vai funcionar. Espero que funcione amanhã, porque quando eu lembro em Corinthians e Flamengo, a primeira coisa que me vem na cabeça é aquele jogo de 2017, que o Jô fez um gol 3 metros atrás da linha da bola e foi anulado. 3 metros atrás da linha da bola. Não por causa de VAR, né? Não tinha VAR. Mas assim, essas coisas acontecem, né? Acabam acontecendo. E principalmente agora, os critérios são muito obscuros, cara. O critério muda de um jogo para o outro, de uma competição para outra, se é a mão na bola, se é a bola na mão. Por exemplo, no primeiro turno, a bola bateu no braço do Lucas Piton sem querer. Pênalti. No segundo turno, na verdade o Lucas Piton foi ano passado ainda. No segundo turno Aquela desse bola que ano... bateu na mão dele descosta? Que bateu assim, né? Costa, né? Ele tava de costa, ele nem viu a bola de bater. Costa e não viu. Mas aí esse ano, o jogador do Palmeiras conduz a bola com o braço, parecia aquele Globetrotter do basquete. Já viram aquele Globetrotter lá? Conduziu aqui com o braço, saiu aqui, fez a jogada do gol e vale, porque não teve a intenção. Então, é complicado, cara. É muito difícil. Eu acho que vai, Reis, sem brincadeira, mais uns 5 anos aí para a gente parar de falar de VAR, para realmente ficar uma coisa ajustada, uma coisa padronizada. O problema é padrão. Mas esperamos que amanhã, principalmente aí pelo interesse da CBF em querer credibilizar o VAR, seja uma arbitragem tranquila. E espero que o Corinthians jogue bola, viu? Se preciso, amarre o jogo, faça catimba, pressione o juiz,
Porque também o juiz tem que ter um trabalho, né? Igual o Barba falou, no primeiro turno o juiz não teve nenhum trabalho, né? Não teve nenhum trabalho. E a minha colocação, Wesley Barba, foi justamente essa em relação ao Alício Pena Júnior. Por quê? Existe 2 pontos nisso daí. O ponto A é que o Daronco, dizem aí que ele assumidamente ele é um torcedor do Flamengo. O Renato Gaúcho, há dias atrás, disse que é uma vergonha, que só quem deveria apitar jogo de futebol era árbitro FIFA. Então, esse juiz, pelo menos, é um árbitro FIFA, né? E, então, o Renato Gaúcho gostou da escalação do árbitro. Então, já fica aí a minha pulga na orelha. Só que aí tem o Alício Pena Júnior, que realmente vai estar participando diretamente do jogo. O que me causa preocupação não é o VAR. Eu acho que o VAR veio para o futebol para ajudar. Eu acho que quem está lá comandando o VAR, quem está por trás da tela, que é o ser humano, esse sim que é suscetível a falhas e erros. Porque eu vou ser bem sincero com Wesley, com Barba, eu tenho as minhas desconfianças em relação a essas linhas que são traçadas, né? Será que realmente foi traçada na forma certa? Será que realmente essa linha é a famosa linha burra, que dá aquela entortadinha e tira e coloca impedimento? Então, fica aquelas dúvidas. Eu também tenho, Reis. Então, o Alício Pena Júnior, ele foi um cara que, em 2013, para quem não lembra, ele foi contra lá o movimento do bom senso. Então, isso me preocupa também. Não sei se vocês lembram desse episódio aí, em 2013. Então, e aí... Não à toa, né, Reis? Não à toa que ele é bem visto na CBF, né? Que ele foi contra o bom senso. Exatamente. Então, me causa muita estranheza. Eu não lembro qual foi o jogo. Foi agora esse jogo, 2, 3 jogos atrás, na rodada passada. Eu não lembro qual jogo foi. Wesley, eu ando meio com a cabeça meio ruim, em que houve aí o VAR, né, a liberação do áudio do VAR, e teve um episódio que não tinha. Se não me engano, não sei se foi a cobrança de pênalti. Simplesmente tiraram o áudio. Né? E foi um lance crucial. Então, isso me causa bastante preocupação, pelo fato desse movimento lá dele ter sido contra o Alício Pena Júnior, que, na minha opinião, eu, particularmente falando, é pior do que o Gaciba. Eu acho. Reis Gol, eu acho que o Alício é pior do que o Gaciba, não só para o futebol, mas também pelo que já fez com o Corinthians, e me causa aí, às vezes, um pouco de estranheza, um pouco de igual o Wesley falou, será que realmente ele está lá para manter uma credibilidade do futebol, já que é as 2 maiores torcidas do Brasil? Será que ele está lá? Então, não dá para entender qual é a razão que ele está entre os observadores do VAR, né? Ele deveria assistir de fora, colocar todos, desde o bandeirinha, desde o juiz, até os comandantes do VAR, todos FIFA, todos, sem exceções. Mas aí você vê, um cara que se diz torcedor do Flamengo vai apitar o jogo, um outro quarto árbitro é do Rio de Janeiro, o Alício Pena Júnior é interinamente presidente da comissão de arbitragem da CBF. Então, já começou uma papagaiada, já começou uma enrolação total. Eu acho que isso aí tem tudo para dar M3 pontinho, né? Ó, o árbitro do Rio de Janeiro, ele é o 4º árbitro. É isso mesmo que eu falei, o 4º árbitro. Então, não quero jogar responsabilidade para a arbitragem, tá, galera? Como a gente está falando só do grupo de arbitragem aí, né? Só para a gente colocar aí as coisas que pesquisamos aqui para trazer informação para a galera. Mas vamos ficar esperto, porque por o lado bom dessa situação toda é que a repercussão vai ser muito grande, né? As 2 maiores torcidas, vai estar todo mundo de olho. Então, espero que o Alício esteja lá realmente como forma de preocupação para que não haja nenhum tipo de deslize, né? Agora, no campo, igual o Wesley falou, eu acho que o Corinthians tem totais condições de vencer a partida. A única coisa negativa que o Corinthians tem é o Silvinho. De resto,
eu acho que o Corinthians tem time suficiente para ganhar do Flamengo tranquilamente. O Reis, isso daí que você falou, o Barba falou, o que mais gera dúvida no VAR é a linha, né? A linha que é traçada. Destruíram a mesma linha, o conceito de mesma linha, que era amplamente aceito no futebol por todo mundo, acabou. Ele saiu para dar lugar a uma dúvida, né? Então hoje o jogador, antes da partida, tem que cortar a unha, porque se não cortar a unha, ferrou. Se possível, usar uma chuteira de um número um pouquinho menor para ver se o gol é validado. Então é complicado, mas não tem, né, na CBF, interesse na profissionalização dos árbitros. Então, enquanto isso não acontecer, a CBF aí, que na última gestão deu alguns passos positivos, profissionalizou mais, principalmente o Brasileirão Série B, o Brasileirão Feminino, profissionalizou, melhorou as condições, ainda deixa muito a desejar na questão dos árbitros, vê, né, a profissionalização dos árbitros como um gasto. Enquanto isso acontecer, todo jogo vai estar sujeito, né, a não acreditar muito, a ficar meio de olho virado aí no placar de árbitros, né, que vão estar na partida. É verdade. Só para dar informação para a galera aqui, acabou já encerrado Grêmio 3, Bragantino 0. O Bragantino fica, então, a 2 pontos oficialmente na frente do Corinthians, com 2 jogos a mais que o Corinthians, e o Corinthians com 2 jogos, com 2 pontos a menos. Está aqui a tabela para vocês. Então, o Bragantino, de vez os 33 ali, vai virar 34. Já vai virar, não, já virou 34. E o 52 se manteve. Isso quer dizer que o Corinthians tem 2 chances aí contra o Santos e contra o Flamengo para tentar ultrapassar aí o Bragantino e assumir a 4ª colocação. Claro que temos o Fortaleza aí, que joga o clássico contra o time do Ceará. Então, um resultado aí que, claro que teve aqueles que torceram muito para que o Grêmio, independentemente se fosse o Bragantino, perdesse para se rebaixar o quanto antes, né? Tem a história aí do Douglas Costa, né? Que se rebaixar pode ser que venha para o Corinthians. Então, muito se apega aí, uns por causa de 2007, né? Que é o meu caso. Eu quero que o Corinthians, no último jogo aí, rebaixe contra o Grêmio. Eu não quero que o Grêmio rebaixado agora. Quero que o Grêmio precise do jogo-chave contra o Corinthians para decidir se rebaixa ou não. Para nós darmos o troco. Essa é a minha opinião. Não sei a de vocês. Mas, como o Bragantino perdeu hoje, não tem muito o que fazer, né? O Grêmio que tem nas próximas... O Grêmio vai pegar um Mumu, né? Pega a Chapecoense no próximo jogo, só que é lá em Chapecó. E aí tem o jogo direto pela classificação, se vai ficar ou se vai sair, que é contra o Bahia, lá na Bahia. Pedreira. E aí tem o Corinthians. Que vai jogar na nossa arena. Então, eles têm aí a Chapecoense, a chance dele chegar a 1 ponto fora da zona. O jogo direto contra o Bahia ficaria a 4 pontos, né? Acredito eu. Se o Bahia vencer, o Grêmio fica a 4 pontos. E o Corinthians vencendo, acabou, fechou o caixão, está rebaixado. Não tem mais o que fazer. Porque os últimos 2 jogos do Grêmio, se eu não me engano, é contra o Corinthians, e o último que seria o jogo contra o Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais. Então, só bucha, né? Só bucha. Bom, mas vamos falar de Corinthians. O arbitragem nós passamos. Para quem quiser assistir esse jogo, galera, tá aí para vocês na tela aí. Flamengo que enfrenta o Corinthians na quarta-feira, que é amanhã, às 21h30, Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo será transmitido pelo canal da TV Globo, canal Globo aberto, tá? Para todo o Brasil. Até onde eu estou sabendo é para todo o Brasil. A Sport TV e o Premier 2 também irá passar esse jogo, tá, galera? O Premier também vai passar junto com o Sport TV. Os prováveis times que já passamos, só para dar uma repassada, o goleiro Hugo, né, o Mateuzinho, Rodrigo Caio, Davi Luiz, o Ramon, o Felipe Luiz, o William Arão, o Andrés Pereira, o Everton Ribeiro, o Michael, Bruno Henrique e o Gabriel. Pelo lado do Corinthians, deve ser o mesmo time aí. Acredito que ele venha com a mesma escalação, não deve mudar muito. Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Piton,
ou Fábio Santos, Gabriel Pereira, o Mosquito, Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes e Jô. O Jô é, para mim, a escalação pior que ele poderia fazer num Flamengo rápido. O Corinthians não tem velocidade, né? Eu não sei se vocês concordam, né? No lugar do Jô, vocês manteriam o Jô ou vocês colocariam uma outra opção aí nessa colocação contra o Flamengo aí, Wesley? Eu preencheria o meio-campo com o Rony e jogaria com 2 atacantes. O Gabriel Pereira e o Roger Guedes jogando como segundo atacante, não só como ponta. Que eu acho que seria mais interessante. Mas pensando no modo de jogar do Silvinho, que é o mesmo modo aí nos últimos 6, 8 meses, que não muda o jeito de jogar, sempre tem um homem de referência. Infelizmente, hoje no elenco, o mais apto para jogar uma partida como essa é o Jô. Mas se eu fosse o Silvinho, né? Se eu pensasse como o Silvinho, se eu tivesse aqui usando um terno, talvez. Mas como eu não tô usando terno, tô usando o mando do Timão, eu escalaria o time diferente. Pelo menos faria essa modificação, né? Mas vamos ver o que dá. O jogo realmente é muito, muito lento na recomposição. E torcer, né? Porque o Flamengo tem seus pontos fracos também, né, Reis? O Andréas Pereira não é um volante marcador. Ele não é mais jogador que o Renato Augusto. Ele não é mais criativo que o Renato Augusto. E de vez em quando ele desliga do jogo. É uma crítica que muitos torcedores do Flamengo têm com ele. O William Arão é no mesmo pé do Gabriel aqui, é o William Arão lá no Flamengo. Ele é um primeiro volante que perdeu muito do seu poder de marcação nos últimos anos. E essa é uma crítica também. Basta o Corinthians saber aproveitar, né? O Corinthians mostrar, transicionar no meio-campo, principalmente com o Renato Augusto e o Juliano, que aí as oportunidades vão aparecer. E aí confiar, né? Que o Corinthians não vai sofrer gols de longe, igual vem sofrendo em todos os jogos. Ora por culpa do Cássio, ora por culpa do primeiro volante que não dá o bote. O Corinthians, se tivesse um campeonato para construir aquelas cercas lá, o Corinthians era campeão, porque o que o Gabriel cerca o jogador e não dá o bote é absurdo. E aí todos os times chutam de fora da área e acertam o gol do Corinthians. Espero que isso não aconteça amanhã. Aí teria que mudar o primeiro volante, né? Coisa que o Silvinho não faz. Então, muitos aí me crucificam, também já vi o Reis falando e o pessoal fica meio assim. Mas colocaria os moleques, cara. Colocaria Xavier e Rony. Eu tô com o Wesley aí, que poderia colocar o Rony no lugar do Jô. Ou até mesmo se ele quisesse ser mais audacioso, né? Porque poderia colocar até um Adson, né? Não sei, o Roger Guedes ali, o Reis sempre fala aí de um Mosquito mais centralizado, né? Que ele jogava assim no Coritiba. Então, porque, como o Wesley falou, o Flamengo, ele só é essas 1000 maravilhas do time perfeição na cabeça do torcedor, né? Inclusive, nem esse Flamengo, o Flamengo do Jorge Jesus. O maior problema do Flamengo é a defesa. Isso é muito claro. Agora que chegou o Davi Luiz, ele até ele se sobressai, mas também tá começando aí no Flamengo. Mas, cara, então para mim é isso. Assim, Jô e Gabriel, não tem como, cara. Para esse jogo, então, não tem. Não. Eu até entendo um Fábio Santos. Um Fábio Santos eu entendo que não vai querer colocar um Piton que não sabe marcar, ele tem esse defeito aí, tanto que ele era meia esquerda, né, na base. Não vai, agora que não vai querer colocar o Reginaldo, né? Até porque também aí já seria jogar na fogueira demais, né? Então até entendo o Fábio Santos. Agora, Gabriel e Jô, cara, enfatizando aí pro Jô, que o Reis falou, o Jô ele já, assim, com muita boa vontade, ele é um jogador ali para entrar quase no final do jogo, precisando ali de uma bola aérea, alguma coisa assim, mas nem para pivô, cara. Para pivô, assim, a gente viu contra a Chape ele fazendo uma jogada a lá o Jô nas antigas tal, e foi só aquilo. Foi só aquilo mesmo, porque esse último jogo contra o Cuiabá, eu vi algumas pessoas falarem que, nossa,
Que partida o Jô fez. Até o comentarista lá da Globo, cara, falou, nossa, porque o Jô fez o pivô. Ah, mas pelo amor de Deus, né, Reis? Esses caras aí da Sport TV, da Premier, não sei o quê, eles querem só ferrar o Corinthians, cara. Porque para eles o Silvinho tá bem, a torcida não reclama, para eles o Jô parece que é o Jô de 2017, né, mano, na cabeça desses caras. Então é isso, eu não vi esse pivô. Eu devo estar precisando de óculos, não sei, cara, porque o jogo contra o Cuiabá eu vi o Renato Augusto fazendo uma das melhores partidas que ele já fez no Corinthians. É claro que você não coloca top 3 porque teve 2015. Você pegar o campeonato inteiro ali de 2015, só foi grandes atuações ao lado do Jadson. Teve o Roger Guedes comendo a bola, cara. A gente precisa de mais Roger Guedes, cara. Um cara competitivo, um cara que não quer, perde uma jogada, fica irritado, cara. A gente precisa disso. E aí tem esse contraponto que eu reclamei do Gabriel, que toma 2 canetas do Zaratio. Não é o Ronaldinho Gaúcho no Galo, é o Zaratio. Não que seja mau jogador, até joga bem, mas para tomar 2 canetas seguidas, cara. E aí o Gabriel já foi chamado por alguns aí, o Pitbull aí e tal. É para dar saudade do Ralf, né, velho? Prefiro o Ralf que foi pro Cianorte, né, cara? Acho que nem sei se ia jogar a Série C ou série D, sei lá o quê, mas o Ralf aí, quando foi dispensado pelo Thiago Nunes, acho que estava jogando melhor que esse Gabriel, que para mim sempre foi um jogador mediano. Então faria essas alterações, Reis. Até hoje, cara, eu desafio vocês. Quanto o Silvinho tá desde o começo do campeonato. Nós 3 aqui temos pensamentos diferentes de jogadores, tudo normal. Só que nós 3 sempre acompanhamos o Corinthians. E eu duvido, cara. Eu acho que até hoje, nesse campeonato inteiro, não teve uma escalação que a gente estava 100% de acordo. Mas não foi uma, cara. Seja nos jogadores ou seja no esquema tático. Então, eu já perdi as esperanças com esse cara. E faz tempo, né? Mas, infelizmente, para mim foi desde aquele jogo lá na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense na volta, que ele tinha perdido o primeiro e entrou no segundo com 3 volantes. Desde aquele jogo eu falei, para mim não dá mais. Então é isso, não tem esperança com... Enquanto esse cara estiver aí, cara, a gente comemora os jogos e tudo, mas, assim, sem muito longo prazo com esse blau-blau aí, né? O pessoal gosta de dizer. O Silvinho é sortudo pra cacete, né? Acho que o cara é sortudo, cara. E só falar uma coisa, viu, o Barba e Reis? O mérito do Jô hoje é deixar o Roger Guedes jogar de ponta e deixar o Renato Augusto jogar na posição dele. E Reis, antes de você fazer seu comentário, eu queria lembrar para você o Corinthians que foi a campo contra o Flamengo no primeiro turno, viu? Foi com Cássio, Fagner, Gil, João Vitor e Fábio Santos, Gabriel e Cantígio. Naquela época o Gabriel estava armando o time e atacando. Todos lembram muito bem, né? Gabriel e Cantígio, Rony, Adson, Gustavo Mosquito e Jô no ataque. Meu amigo, complicado. Se eu sou o Silvinho, faria 2 únicas substituições. Tiraria o Gabriel, colocaria o Xavier, e como o meu amigo Barba falou, né, leu legal a minha leitura, tiraria o Jô e colocaria o Mosquito naquela colocação, naquela posição de meio, né, jogando como um meio atacante, um falso 9, como se falam ali, né? E colocaria o Gabriel Pereira na lateral, na meia direita, né? Por quê? Na meia esquerda, perdão. Porque eu faria essa modificações com o próprio Roger Guedes, porque eu acho que quando o Gabriel Pereira ele pega essa bola, quando ele começou na sua ascensão, os jogadores não prestavam bastante atenção nisso. Mas hoje percebe que o cara é um canhoto que está cortando para o meio para fazer a jogada. Isso ele perde bastante tempo. Né? Ele perde bastante tempo numa jogada com mais afinco aí na entrada da grande área. Você sabe que pode perder a bola, pode não dar certa. Então eu faria, né, esse revezamento entre Roger Guedes, até mesmo para confundir o time do Flamengo, né? Roger Guedes com o GP, e deixava aí o Mosquito aí como falso 9. Se você pega uma jogada de contra-ataque rápida, com a qualidade que tem o Juliano, com a inteligência que tem o Renato Augusto,
me coloca aí um Mosquito mano a mano com o Rodrigo Caio na zaga, né, com qualquer que seja, ele vai parar na cara do gol sozinho. Com a velocidade e habilidade que ele tem, ele vai parar na cara do gol. Porque o Jô, ele prende muita jogada. Quando ele recebe, ele faz aquele pivôzão, ele joga as costas dele em cima do marcador, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, e ele mata, ele atrasa a jogada. Né? Dá uma atrasada monstra. No jogo passado, por exemplo, tem uma jogada no segundo tempo que ele fez a falta numa bola que estava no pé do jogador do Corinthians, poderia ter aberto aí na entrada da grande área e fazer o gol. E aí ele fez a falta antecipadamente e matou o ataque do Corinthians, que era um ataque de gol, na minha opinião. Então, eu acho que contra a Chapecoense, eu acho que ele foi fundamental, né? Desviou ali, fez um belo toque de cabeça, subiu mais que todo mundo, o Roger Guedes fez o gol. Contra o Fortaleza, dizem que foi assistência dele, não foi assistência dele, eu tenho um vídeo aqui provando de que quem tocou na bola foi o zagueiro do Fortaleza, e a velocidade do Cantillo era tanta que ele conseguiu chegar a tempo na jogada e fazer o gol. Claro que ele fez uma parede, foi uma parede importante, né? Acredito que se ele não tivesse feito aquela parede, o gol não teria saído, porque o cara poderia ter tirado no lance. Mas assim, eu faria aquela parede também, né, Reis? Se eu tô lá, eu também faço aquela parede, né? Pois é, ainda faz. Mas o que eu quero dizer com isso, o Wesley? Ele entrando no segundo tempo, ele funcionou em 2 jogadas, querendo ou não. Mas quando se coloca ele de titular, dá para perceber que não tem condições. É um jogador que hoje não está na sua forma física. O próprio Blau Blau já falou diversas vezes, né, que precisa de um atacante para o ano que vem, porque sabe que o Jô não tem essa mobilidade que tinha antigamente. Então, colocar ele contra um Flamengo de titular, para mim, é suicídio. Na minha opinião, é suicídio, é pedir para perder, não importa nem qual será o resultado, mas para jogo contra o Flamengo, o contra-ataque tem que ser muito rápido. Você vê que ele não tem mobilidade para voltar, para pegar a bola, para ir para o ataque. Ele não tem essa mobilidade. Então, isso atrasa, para mim, o Corinthians. Então, precisaria mesmo de um Corinthians, de um cara muito mais veloz, o Mosquito, o próprio Adson, o GP pelo meio, que sejam 3 homens ali do ataque, né? Roger Guedes, GP, Mosquito, com esse atacante de não sendo o Jô. Então, essa é a minha opinião. Precisa de velocidade nesses 4 homens, né? Principalmente nesses 4 homens que eu falo, é aonde morre no Jô, que eu acho que vai ser o grande problema para o Corinthians. E não ter o Gabriel, porque o Gabriel, ele pega a bola, ou ele toca para o lado, ou ele toca para trás. Toca para o lado, toca para trás. E quando ele quer descer para o ataque, ele não faz nada, né? Porque ele não sabe atacar, né? Então, estraga todo o Corinthians. O Xavier, você vê quando ele entrou no jogo, ele já foi gritando com faz aqui, você vai lá, você vai não sei o que. O cara tem já, né? O cara já conhece, né? O cara já vê que o cara tem liderança. Coisa que o Gabriel pode até ter um pouquinho de liderança, mas ele não tem a qualidade suficiente para jogar no ataque conforme o Silvinho queira. Ô Reis, só levantar um ponto aqui, que é uma coisa que eu venho defendendo que o Corinthians deveria fazer nas posições onde ele tem dificuldade. Acho que é unanimidade para mim, para você, para o Barba, que as dificuldades do Corinthians hoje são na lateral esquerda, no volante de contenção e no centroavante. Isso acho que é unanimidade. Você pode aí querer trocar mais alguma peça e tal, mas essas 3 são dificuldades do Corinthians. E o Corinthians tem 2 laterais esquerdos, Fábio Santos e Lucas Piton, que poderiam tranquilamente revezar as partidas. Tranquilamente você pode escalar um em uma partida, outro em outra. Para o ataque, o Corinthians tem o João, mas tem na base o Cauê, tinha o Hugo Borges, tinha o Giovani, e esses jogadores podem revezar. O Mosquito pode revezar de centroavante, com o Jô mesmo. E na volância, o Corinthians tem o Duqueiroz, que pode ser colocado como primeiro volante, o Xavier, o Gabriel. Então, assim, o Corinthians ele não reveza as posições onde ele tem dificuldade. E aí, sempre que chega num jogo cascudo, a comissão técnica não confia no Piton para jogar contra o Flamengo, não confia no Xavier para jogar contra o Palmeiras, precisa do jogo porque o outro não tem outro jogador testado. Então é sempre isso, tá ligado? Os jogadores jovens servem para os jogos menos importantes. Quando chega
os jogos, onde até mesmo eles podem estar vindo bem. O Lucas Piton fez uma boa partida no último jogo, mas agora dificilmente, muitos pensam, né? Pô, mas será que tá pronto para um clássico, para um jogo mais grande? Se houvesse esse rodízio, Barba, ele seria escalado, poderia ser escalado, e tanto o torcedor, principalmente a comissão técnica, teria mais confiança nesse. Acho que deu uma travadinha aí, Wesley. Não sei se o Reis já vai voltar, mas enfim. Bom, se não for eu que travei, né? Se eu continuar aqui, se vocês puderem mandar no chat aí, galera. Não sei, às vezes foi eu que travei, né? Mandem aí no chat. Opa. Não, acho que enfim. Vamos lá. Concordo. Wesley, acho que se deu uma travada aí, cara. Não sei se você voltou já. Não, fui eu que travado, Barba. Uhum. Não, então, cara, eu concordo contigo, velho. E digo mais. O Silvinho não tem essa capacidade, cara, de revisar. Lá manda, igual o pessoal tá colocando no chat aí, medalhões, conversa de vestiário. Você não vai ver Fábio Santos saindo, você não vai ver o Jô saindo. Então, assim, é complicado, cara. Você cobrar igual o Reis estava cobrando de colocar um outro atacante veloz, né? Que eu jogo contra o Flamengo para pegar um contra-ataque, uma coisa assim. É cobrar demais do Silvinho, porque um cara que escala o Gabriel naquele jogo contra a Chape, pô, cara, você me desculpa. O Silvinho, até onde eu lembrava, ele não tinha feito alteração no intervalo, cara. O, por mais que o Corinthians tá mal, ele continua. Ele continua do mesmo jeito, né? E nesse dia ele mudou. Ele teve que consertar o negócio, cara. Tirou o Gabriel, né? Porque ele viu, cara. Todo mundo via, né? Que o Gabriel não teve utilidade nenhuma contra a Chape. Então, um cara que escala o Gabriel contra a Chape, eu não vou esperar mais nada. Eu não vou esperar que ele vai pensar igual o Reis falou, de puxar um contra-ataque contra o Flamengo, uma coisa, um ataque ali veloz. Por quê? Um treinador minimamente preparado, que vê, por exemplo, esse jogo no Morumbi aí do São Paulo e Flamengo, jamais faria isso. Jamais deixaria o jogo, cara. Porque, por mais que tivemos o Caleri expulso com 12 minutos de jogo, o São Paulo não conseguia criar nada. O São Paulo não conseguia criar nada porque o Flamengo ele aperta, cara. Ele marca sob pressão. E qual vai ser a diferença se você ter um centroavante desse jeito que é o jogo? Ele, não é que ele não consegue correr, ele não consegue mais andar direito. Então, para mim seria uma coisa óbvia. Se você quer se defender mais, entra com dois volantes ali de mais de marcação, deixa ali o Xavier e o Rony, o Juliano voltando um pouquinho de vez em quando, o Renato Augusto mais solto, e aí o Mosquito e o Guedes lá na frente, ou o GP, como preferir no lugar do Mosquito. Ou então faz o que o Reis falou, de ter 3 atacantes velozes. É Roger Guedes, é GP e Mosquito, ou o Adson. Qualquer um. Nós temos 4 opções boas de ataque hoje sem o William, né? Então a gente tem o luxo de deixar um ali para um segundo tempo, cara. Você pode escolher. O único ali que tem a titularidade mesmo, que é incontestável, é o Roger Guedes. De resto, se o GP sair e for para entrar no segundo, ou o Mosquito, ou o Adson, é discutível. Você pode não concordar, mas é discutível. Agora o jogo, cara. Então, assim, sinceramente desanima, né? E eu tenho que falar uma coisa que eu fico indignado. Eu acompanho o Reis nessa indignação aí, que é o Corinthians ganhando do Cuiabá. E tá tudo bem. A torcida não grita, fora o Silvinho. Não mostra essa indignação, porque, vamos falar a verdade, foi um jogo legal no sentido de ter vários golaços. Foi um jogo legal de assistir nesse ponto. Tivemos várias falhas. Não dá para se iludir com aquele jogo. Inclusive ali muitas das falhas ali vindo do próprio Silvinho. Então, não é só pressionar quando perde, cara. O pessoal tem que parar de ser tão resultadista assim. Tudo bem, a gente quer ganhar, a gente quer ser campeão e tal, mas para ser campeão, você tem que jogar bem. Você não consegue ser só campeão, só ganha um ali, um aqui, ainda mais no pontos corridos, cara. E a gente é o time mais vitorioso aí do pontos corridos. Então, a torcida tem que cobrar, cara. Na vitória ou na derrota, para não cobrar o dia que esse Silvinho escalar certo time, que o time realmente render. Aí você não fala nada, aí você, pô,
Legal, hoje foi bom. Não foi o caso contra o Cuiabá. E, infelizmente, eu não tenho perspectiva para ser o caso contra o Flamengo. Vocês me desculpem, eu sei. O pessoal me acha negativo demais, acha pessimista. Mas eu tô de saco cheio desse cara. Eu não aguento mais esse Silvinho. Eu tenho um amigo que tem problema na pressão, aí o outro que bateu o carro, porque vê o jogo do Corinthians e fica P, 3 pontinhos, igual o Reis fala, cara. Não dá. Não dá. Só antes do Reis fazer o comentário dele, um recado. O Reis falou que o Corinthians precisa de jogadores de velocidade. O último gol que o Corinthians fez contra o Flamengo, que não foi gol de bola parada, de escanteio ou de chute de longe, que foi de uma jogada trabalhada, foi passe do Arauz para conclusão do Léo Natel. 2 jogadores de nível técnico baixo, mas que tem velocidade, Reis. É verdade, bem colocado aí. Muito bem colocado. Olha a desgraça que eu lembrei, hein? Olha onde eu fui buscar aqui, ó. Mas é isso aí, Wesley. Não sei se você se leu ali, eu mandei para vocês ali no privado. Infelizmente, aqui minha internet bugou, palmeirou. Só estou pelo dados móveis aqui do próprio celular aqui, os créditozinho que resta. Vou pedir aí para os nossos amigos desculpa aí, né? Bastante comentários para a gente ler aí, mas infelizmente aí deu ruim aqui. Só passar rapidinho com a galera aqui, o Fugarena, o Zamboni, a galera aí, um grande abraço a todos vocês aí, o Zamboni 33, o Renato Francisco, a galera, bastante mensagens aí da galera, um grande abraço para todos aí, o Sandro Amade, obrigado, Sandro, obrigado, Cleilson Souza, El Tanque El Ninho, o Ferreira LHP, quem mais? César Augusto, quem mais aqui que a gente não leu aqui? A Melhor Versão de Você, Cris Fernandes, Ribamar Bianchini, o Cleilson Souza, já falamos, a Maria Noronha, grande Maria Noronha, obrigado pela sua presença aí, torcedora do Galo, mas chegou na moral, chegou tranquila. O Idilvan Paixão, sempre com a gente aí também, o Projeto Museu em Rede, o Edson Fernandes, o Valmir Exídio, galera em peso aí, deixar um abraço para todos vocês aí, o Denilson Ferreira também, o Edson Mendonça, o Eberton Timão, a Milena, Messias Ribeiro, um monte de uma galera pesada aí, ó, João Dimas, João Nóbrega, o Edson Fernandes, enfim, Márcio Andrade, tem uma rapaziada aí, viu, o meu amigo Barba, meu amigo Wesley, David DJs, enfim, a todos vocês aí, o Brian Martinez também, gostaria de deixar um abraço para todos aí, as considerações finais aí, fala um pouquinho aí do canal do Wesley, do Loucos do Bando aí, o Barba também, a gente encerrar aí, senão vamos ficar a navegar aí sem internet. Valeu, garotinho. Reis. Obrigado aí pelo convite. Valeu, Barba. Primeira live que eu faço com o Barba. Já vi ele lá no Van do Timão, no canal do Felipe. O homem é bom, hein? O homem é bom e fala mesmo. Fala mesmo e tá sempre levemente alcoolizado, o que eu admiro muito, viu, Barba? Parabéns também. Pessoal, entra lá no Loucos do Bando. Só digitar aí Loucos do Bando. A gente tem vários quadros agora. Tem o quadro In Loco, onde o Filipinho vai no estádio e traz as imagens do meio da torcida. O Loucômetro, onde a gente faz entrevistas. A última entrevista entrou no ar ontem com o capitão corintiano, tá bem legal para você conhecer. Mas como o canal, né, mudou a relação dele com o Corinthians, tem os vídeos de pós-jogo, vídeo de notícia toda sexta-feira. Em menos de 10 minutos você fica informado sobre o que acontece com o Coringão e novidades sempre por vir. Valeu aí, se inscrevam lá. Valeu, Reis, tamo junto. Valeu de novo pelo convite. Você é fera, garotinho. Valeu. Fera é você. Assisti inteirinho o quadro com o capitão lá, todas as perguntas, do início ao fim. Pode perguntar aí qualquer coisa que você perguntar referente a essa live, que você vai ver como eu assisti inteirinha ela. É um quadro, galera, que é incrível, te segura de uma forma, de um jeito, né? São perguntas inteligentíssimas aí. Para aqueles que irão participar aí do quadro aí, coloca você em mais lençóis, tem umas buchas que ele joga aí que deixa o cara
entre a cruz e as espadas, mas vale muito a pena. Baita de um quadro sensacional aí. Show de bola, parabéns, viu, Wesley? Sem demagogia nenhuma. Fechou, demais Reis. aí. Logo quero você lá no quadro. O Loucômetro, né, é um quadro meio demorado, porque tem edição e tudo mais, mas a gente quer lançar um por mês, e aí logo o Reis Gol vai estar lá. Tamo junto. Fala aí, Barba. Bom, cara, obrigado aí, Wesley. Eu faço com muita dedicação aí, né, para estar nesse clima aí. É mais um ossos do ofício, né? Eu tento estar desse jeito aí para honrar aí o futebol. Mas, cara, realmente, o que o Reis falou sobre o loucômetro, inclusive esse do capitão corintiano eu ainda não vi, mas deixei ali no assistir mais tarde, né? Sua função no YouTube que eu quero muito ver. Eu vi o primeiro. Fiquei pensando naquelas perguntas, jogador subestimado, né? Quantas camisas do Coringão você tem, muito da hora. Bom, falar um pouco do meu canal é como se fosse um bar online, né, velho? Você quer ir lá no bar, trocar uma ideia, tomar uma cerveja. Então, lá no Futibar, você é muito bem-vindo para chegar tanto em lives. As lives é quando o negócio aperta mais, né? O pessoal é mais zoeiro e tudo mais, mas também a gente faz diversos vídeos falando de Série A, Série B, futebol internacional. Também tem o quadro aí, que eu acho que é um dos que o pessoal mais gosta, que é Xingando o Silvinho. Esse daí é sucesso, né? Não tem nem como. Todo o pós-jogo do Corinthians é mais ou menos nessa pegada. E aí, como eu comecei o outro dia aí também, o show do Goró, né? Que é quase como se fosse um show do milhão aí, tomando uns negocinhos e 10 perguntas meio absurdas no futebol, que eu quero o Reis Gol ali um dia, e o Wesley também, que eu quero testar o conhecimento, porque o Wesley, esse senhor de yoga, esse daí, ó, ele já errou a primeira, lá nos comentários lá da live do Vando, só que chegou perto, que era a camisa, era uma pergunta fácil, camisa do Wellington Saci, qual que era a numeração, quando ele foi expulso daquela Copa do Brasil contra o Sport. Ele falou, Reis, 33, ficou faltando um pouquinho ali, era 34, né? Mas eu quero muito vocês lá. Olha, eu vou ser, né? Vou ser bem sincero contigo, viu, meu amigo Barba? Eu sou péssimo para essas coisas aí, meu. A camisa 33 era 34. Olha, para essas lembranças, claro que as principais a gente lembra sempre, né? Mas o que acontece? Minha cabeça entra em parafusos em história do Corinthians. Por quê? Como eu comecei a fazer há uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, um especial referente à história do Corinthians. Então, praticamente eu deletei tudo da minha imagem para começar tudo do zero. Então, são várias etapas, são vários capítulos. Então, eu fiz aí desde 1908, 1902, né? Então, por quê? Porque foi antes a explicação é de como que surgiu o Corinthians. Então, eu resgato a história de trás até chegar o momento do Corinthians, né? Da fundação do Corinthians, o porquê, e isso eu vou fazendo ano a ano. Então, tudo que passou em 1910, todas as informações com fotos, como se diz, com a família participando de alguma forma, dando informação, trazendo informação, então tem que resgatar, tem que buscar. E aí terminou 1910, começa em 1911, 1912, então esse é o ano inteiro do Corinthians. Tempo, então não é só um time. É tempo, hein? Ah? Vai uma pesquisa aí, hein? Entendeu? É uma pesquisa muito detalhada. Só para vocês terem ideia, de 1910 até 1913, foram mais de 1.200 fotos que eu consegui tirar. Eu consegui aí a imagem do primeiro jogo oficial do Corinthians. O primeiro jogo do Corinthians na história do Corinthians. Eu tenho a imagem, a primeira bola que foi conquistado, que tem no museu, e eu tenho essa foto dessa primeira bola do Corinthians, enfim. Só para dar um spoiler para você, então isso toma muito, mas muito tempo. Então eu tenho que me apagar o que aconteceu em 2000, em 2012, em 1980. Tem que apagar o Wellington Saci da memória. Exatamente, apagar o Wellington Saci. Eu tento apagar o Acosta, eu tento apagar o... Lembra do Edno? Opa! O Irã. Tem que apagar tudo. Tem que apagar tudo. Então eu tenho que trazer de trás para frente, e aí sim, quando eu chegar
porque é muita coisa, gente. Vocês não têm noção. Fala, mas em 1910, foi fundado. Não, mas tem tudo por trás, né? O primeiro... É história, né? É a história, né? Falando dos 5, né? Dos fundadores, quem eram os fundadores, por que nasceu o nome Corinthians, né? O Corinthians que... Cada nome que o Corinthians ia se chamar, que Deus o livre guarde, né? É de se falar que... Não sei se vocês sabem um pouquinho, não quero contar a história, quero trazer... E eu quero trazer em etapas, né? Um vídeo, cada vídeo aí, só de 1910 que eu já terminei, o vídeo tem mais de 1 hora de duração, que conta a história detalhadamente, com fotos, né? Com informações. Então, eu acho que eu vou demorar mais ou menos aí uns 10 anos para fazer aí, né? Mas eu quero juntar já, pelo menos... Já estou ansioso por esse vídeo. Eu também. Olha, não é por nada não, viu? Mas está ficando muito bacana. E eu quero soltar quando eu tiver assim com pelo menos 4, 5, 6 edições feitas, porque eu tenho certeza que para aqueles que são apaixonados pelo futebol, pelo Corinthians, não tenho dúvidas nenhuma que vai trazer bastante comoção, bastante emoção, né? Estou tentando alguns fatos aí para tentar, por causa de direitos autorais, autorização, quero colocar imagens, quero colocar vídeos, né? Lances, né? De determinados anos. Tá certo que de 1910 até 1930, 50, não tem problema nenhum, né? É mais fotos, né? A partir dos anos 70, 80, já começa aquela euforia, imagens, né? Colorida e tal. Aí é mais difícil da gente estar trazendo, mas... Só falar uma coisa aqui pro Barba, viu, ô Barba? Quero você lá no Loucômetro também. E quando você convidar o Filipinho da Fiel pro show do Goró, pelo menos 110 perguntas, pelo menos. Que ele tem a carinha de playboy, mas ele bate forte, viu? Só isso que eu queria falar. Beleza, não, cara, vai ser... não sei se é sempre as perguntas parecidas, né? Eu vi só a primeira edição lá. Eu queria... nossa, eu tava pensando... Dá uma mudadinha. Tem muitas parecidas, mas dá uma mudadinha. Legal. Ô, Reis, me tira uma dúvida. Você tá querendo fazer essas edições aí da história do Corinthians... Seria mais ou menos cada edição, assim, mais ou menos por qual época, assim? Uma edição para cobrir uns 5, 10 anos, depende muito? Não, cada edição por ano. 1910. Tá. 1910. 1911. 1912. Cada edição é um ano. Bacana. Cada edição é um ano. Até 2021. Se é que não vai um pouquinho mais, né? Não sei quanto tempo que eu vou conseguir terminar. Mas a intenção é que seja aí, igual o Wesley falou, né? Eu vou tentar trazer um conteúdo para que eu consiga dar conta e soltar um por mês, pelo menos, para virar tipo vários episódios, né? Mas tá muito bacana, viu, gente? Muito bacana mesmo. Depois eu mando no privado de vocês algumas fotos, só para vocês terem noção o resgate que eu consegui fazer aí. Legal, Reis. E só para deixar claro, vocês verem como o meu quadro lá não é trairagem total, né? Não é só a camisa do Wellington Saci e tudo, porque eu levei o André Bezerra, que é uma página que, sinceramente, é a melhor página do Instagram, né? Que é fora Silvinho estagiário, né? Sigam lá. Esse cara tem essa página aí. E eu levei lá. E qual foi a pergunta do Corinthians? É claro que tinha que ser relacionado ao Silvinho, né? Então a minha pergunta foi: por qual desses clubes o Silvinho nunca atuou como jogador? Eu coloquei lá Manchester City, né? Celta de Vigo, tal. Coloquei uns times ali. O Manchester City, inclusive, acho que o Silvinho tem uns 10 jogos só nele, né? E aí coloquei uma opção ali que ele acertou, né? Então não é só trairagem não, tá, Reis? Pode ir lá que eu também não vou jogar na fogueira não, cara. Por enquanto, inclusive, tá todo mundo empatado. Teve 3 edições, 10 perguntas, cada um acertou 5, né? Então é um negócio meio... E eu chamei só especialista, cara. Se você quiser fazer perguntas de 1910 em diante ali, você pode fazer, que o Reis Gol tá tinindo aí esses assuntos. Eu perguntei outro dia qual que era o maior zagueiro artilheiro da história do Corinthians, cara. Zagueiro artilheiro, o Chicão, né? O Chicão é segundo. O segundo aí, ó. O Reis Gol já é o primeiro. Já ia. Tá vendo aí?
Até tem que puxar aqui, ó, porque eu também... Ô, Barba, se você for contar gol contra, deve ser o Marinho. Lembra do Marinho? Se você for contar gol o Marinho contra. era O triste, Deodébio não fez tantos gols assim, não, hein? Não, o Deodébio não fez. O Deodébio foi um dos melhores zagueiros da história do Corinthians, foi o Deodébio, né? Ó, deixa eu puxar aqui, só para não ficar sem informação, porque eu peguei o Chicão, se eu não me engano, tem 42 gols pelo Corinthians. E o maior artilheiro ali dos anos 20 é o Grané. O Grané. Ah, o Grané, verdade. O Grané, ele tem 49 gols. Então o Chicão ficou em segundo. 42 gols do Chicão, Grané, 49. Então já deixa, né, Reis? Vai estar aí na sua edição aí, quando chegar nos anos 20 e tal, vai estar falando bastante do Grané. Boa. Mas é muito legal falar de Corinthians, né? A gente começa a falar, a gente se empolga e esquece tudo, vai lembrando um monte de coisa. É bem legal, né? O que me chateia um pouquinho é que quando você vê, faz o seu time aí do coração, o seu time de todos os tempos do Corinthians. Eu vejo cada pérola que colocam aí e esquecem dos do passado, né? Não sei se é porque eu me sinto um pouco... Tipo qual? Quero polêmica, Reis. Tipo qual aí? Eu já ouvi vários falando que é melhor da história, vai. O mais citado de todos. Entre todos, o mais citado. O Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Eu acho que, na minha opinião, é um absurdo. Por mais que o cara tenha jogado, tenha feito jogado com coração, mas foram poucos jogos, foram 30 e poucos jogos, 39 jogos, para uma história de um clube de tantos anos, né? Você pegar um Cláudio, pegar um Baltazar, eu acho que é uma afronta, na minha opinião, um cara que fez mais de 350 jogos. O Cláudio, por exemplo, poxa, o cara dedicou ao Corinthians a vida do cara, né? Não tinha nem salários, na verdade, né? Era aquele ajuda de custo que tinha, um baita de um artilheiro, cabecinha de ouro que tinha aí, né? O Baltazar, o maior ídolo. Você sabe quem é o maior? O Pelé tem como Baltazar o melhor da história para ele, né? Claro que ele não vai votar nele próprio, mas ele mesmo cita o Baltazar. Então, Ronaldo foi um fenômeno no futebol mundial, não tenho a menor dúvida disso, mas para ser o maior ídolo da história do Corinthians, eu acho um absurdo, para ser bem sincero. Minha opinião. Mas Reis, você não está falando, às vezes, porque eu entendo se você ficar indignado assim com, às vezes, algum jornalista, um cara assim falando. Agora, se for um torcedor, que a pergunta é quais os maiores ídolos ali, os melhores jogadores que você viu, né, com a camisa do Corinthians. E aí você pergunta pro cara de 20 e poucos anos, até entendo o cara citar o Ronaldo, né? Porque ele pegou 2000 para cá. O Barba, vou te dar um exemplo. Na Calçada da Fama. Para quem votou para a Calçada da Fama, você puxava um atacante, você tinha todos os atacantes possíveis. Você tinha o Cláudio, você tinha aí você tinha o Cláudio, você tinha o Baltazar, você tinha Marcelinho, você tinha Zenon. Outro dia eu vi aí um comentário que deu vontade de chorar. O cara falando, um cara com 40 anos de idade já, o cara falando que o Zenon era um Otero melhorado. Nossa. Pelo amor de Deus, gente. Bloqueia. Mas será que é normalidade? Não, mas era uma live que teve e várias pessoas comentando e todo mundo falando do Zenon como se fosse um jogador pereba. Porque nessa live que teve uma comparação de Paulinho com Zenon. Quem era o melhor? Primeiro que não dá para você ver quem foi o melhor ou não, porque são posições diferentes, né? E falaram, não, mas o Zenon só sabia bater falta. Peraí, gente. O Zenon teve 305 jogos com a camisa do Corinthians. O Zenon fez 69 gols. O Paulinho fez 34. Se for falar em fazer gol, o Zenon fez muito mais gols. Olha quantos jogos fez o Paulinho com a camisa do Corinthians.
Olha quantos jogos fez o Zenon com a camisa do Corinthians. Porque o que a galera entende? Não, o Cássio, ele teve Mundial, teve Libertadores, teve Brasileiro, teve... Corinthians, você não tem que analisar um jogador pelos títulos. O Sócrates, por exemplo, quantos títulos Sócrates teve com a camisa do Corinthians? Pouquíssimos. O Rivelino nunca ganhou, nunca foi campeão com o Corinthians. Então quer dizer que não presta, esses jogadores foram ruins. Então muita gente tira jogadores do Corinthians pelos títulos que ganharam. E eu não concordo. Eu acho que é completamente ao contrário. Acho que tem que ver a história total do cara, tirar um individual, o que ele fez, a história do cara. Então, é uma discussão, claro, né? Cada um tem uma opinião, cada um nasceu numa época diferente. Eu entendo isso também, né? Mas eu acho que, no mínimo, por exemplo, o Wesley. Eu sei que o Wesley não é um cara que nasceu na época do Zenon. Então, ele nasceu na época do Paulinho, por exemplo. Bem, mas para você chegar e citar que o Paulinho foi melhor do que o Zenon, o mínimo que o corintiano tem que fazer é ter assistido o Zenon jogar. Ou buscado, vai atrás de informações, de vídeos, de comentários, né? Eu fiquei espantado que era um cara de 40 anos. Tá certo que um cara de 40 anos hoje não viu o Zenon jogar, né? Porque eu vi o Zenon jogar, eu tinha meus 8, 9 anos, né? Foi na época de 80, né? Na década de 80. Eu sou de 73, então já estou quase com meus 50 aí. Então eu vi pouco. Então, pouco que eu vi foi o suficiente aí para ver que o cara foi monstro, né? Na minha opinião. Se não viu, o Reis, se não viu, com certeza o pai dele ou o vô dele falou, né? Falou do Zenon. Sem dúvida, no mínimo. Às vezes é isso, Reis. Às vezes, não é querendo passar pano para ninguém, não, que eu sou o último a fazer isso, velho. Mas às vezes o pai do cara tinha um ódio do Zenon, né? Vai saber por quê. Já que teve tanto corintiano com ódio do Rivelino, por causa de 74, né? Então, assim, também a gente tem que ver que eu sempre acho muito complicado você comparar jogadores contemporâneos com jogadores bem antigos, porque eu vejo dois grupos de pessoas que confundem muito as coisas e vão ao extremo. Então tem aquele cara que tudo que é novo é melhor, entendeu? E tem aquele outro extremo também, que não importa, o antigo sempre vai ser o bom. Então é complicado, até porque também é épocas diferentes, é a mesma coisa de falar o Pelé como um atleta, né? Que ele era um grande atleta, assim, tipo, que não tinha como comparar da época, e hoje a gente vê tanto, hoje é normal, né? O cara tem que ser atleta. Hoje, assim, até uns anos atrás, se o cara não for. É mínimo, né? Um ou outro que não se cuida muito, mas é craque. Mas, enfim, cara, eu acho que. Eu tô muito curioso para ver esses seus vídeos aí. Se vocês perguntarem para o Risgol, qual o maior jogador da história do Corinthians que você viu jogar? Uma coisa. Para mim, o melhor jogador que eu vi jogar, por tudo que fez no futebol, para mim foi o Marcelinho Carioca. Não, eu quero top 3, vocês. Me desculpa, eu quero um top 3. Ô, Barba, mas aí você tá quebrando meu quadro, hein, Barba? Você tá tá quebrando meu quadro. É verdade. Não vou falar mais, porque ele só está esperto aí nas perguntas e respostas. Eu vou parar por aqui, então. Valeu, obrigado mais uma vez, meu amigo Wesley. Valeu, pessoal. Que bom, né? Que bom que a história do Corinthians é bastante rica e que o Reis Gol vai resgatar aí anos que poucas pessoas têm acesso. Eu, Reis, para ter uma ideia, das primeiras décadas do Corinthians, eu tenho uma revista que meu pai me deu. Quando a mãe dele faleceu, ele foi para São Paulo, passou numa banca e comprou para mim uma revista da comemoração ao título do 4º centenário do Corinthians. Eu li essa revista quando eu tinha 8 anos. E quando eu fui na Arena, em 2019, eu vi lá a taça do 4º centenário e senti uma emoção muito grande, como se eu tivesse presenciado essa conquista. Eu tenho certeza que com os seus vídeos a gente vai conhecer muito mais da história do Corinthians, que é algo que o próprio Corinthians às vezes não valoriza muito, não tem interesse de mostrar para os novos torcedores. Olha, vocês podem ter certeza de uma coisa, né? Não sei se vai ficar uma coisa de qualidade, que eu sei que tem pessoas por aí que têm equipamentos, né? Tem coisas de qualidade, né? Eu estou fazendo tudo muito caseiro, né? Na base de carne master e etc. Então não é uma coisa rica assim, uma coisa para ser apresentado para o corintiano. Mas pode ter certeza que essa pesquisa que eu estou fazendo está tendo principalmente muito amor e carinho por todo o seu ano.
a importância de 1910, a importância de 2011, a importância de 2012. Existe o Corinthians ter nascido, foi um negócio tão especial, na época que era um racismo gigantesco, para o Corinthians virar, até arrepia, olha, até arrepia, para virar o time do povo, como o Corinthians virou naquele 1910, você não tem noção mas o racismo que eu falo naquela época, quando o Corinthians nasceu, só para dar um spoilerzinho rápido, era cor, não era cor, a branco, o preto, era o rico e o pobre, era totalmente diferente, né? Existia o preto e o branco, existia, mas existia o rico e o pobre. A principal divisão do futebol brasileiro só disputava os ricos, os pobres não tinham. Então, os negros, os brancos, os negros pobres, tinham que jogar só futebol amador. E o Corinthians conseguiu quebrar tudo. Tem um explicativo que vocês vão entender o que eu quero dizer, que vocês vão falar, é o melhor time que já vi nascer e não tem igual. É sensacional essas matérias aí, olha, e vou trazer com bastante carinho para vocês. Se vai ficar com qualidade, eu não sei, mas com emoção e carinho, pode ter certeza que vai ficar. Ô Reis, desculpa, cara. Desculpa de verdade, é que eu fico parecendo eu sou só um inscrito, né? Só tipo assim, é que eu tenho a chance de estar aqui e estar perguntando para você. Cara, quando finalmente ficar pronto, a sua ideia é lançar de quanto em quanto tempo? Se é uma coisa semanal, uma coisa mensal? Mensal. Assim. Ah, legal. Mensal. Por enquanto tem 111 capítulos, né? Uhum. Por enquanto serão 111 capítulos. Acho que dá para fazer uns 2-3 anos de capítulo aí, né? Se o canal durar até lá, tá bom. Claro que vai muito mais longe aí. Só vai ter que depois ficar alcançando, porque os anos vai continuar passando, mas, cara, é muito legal, né, meu? Eu, sinceramente, eu já segui alguns canais do Corinthians, e depois que eu fiz o meu canal, apesar de não ser exclusivo ali do Coringão, eu conheci cada canal, como o Loucos do Bando, o Reis Gol, o Vando Timão, o Filipinho, como o Wesley falou, também o Salve Corinthians, né? Do Felipe. Tantos canais legais, cara, que seja por pré-jogo, pós-jogo, ou até mesmo, principalmente até esse tipo de quadro, né, cara? Resgatando a história, pegando o torcedor ali, como o Wesley falou, brilhante ideia, cara, loucômetro. Mas é certeza que não vai passar um ano que uma Rede Globo, alguém vai pegar essa ideia desse cara aí e ele não vai ganhar nada. Porque a ideia é muito tá boa. Tá patenteado já, igual a do Reis, a gente já tá patenteando os negócios. Fica tranquilo, tá tudo patenteado, exatamente. Vocês têm ideia, tem jogador que jogou no Corinthians, que eu tenho até o RG do cara, meu. Na época de 1900 e lá vai bolinha. Você tem ideia como que... Depois eu vou mandar para vocês ver aí um trechinho aí das fotos que eu tenho aí do acervo. Fechou, Reis. De novo, obrigado, hein, Reis. Fica com Deus, mano. Eu que agradeço. Obrigado Barba. Ao público da live também. Obrigadão aí pela oportunidade. Essa galera que tá ouvindo a gente falar até agora aí, obrigado. Desculpa, galera, que nós saímos um pouquinho aí do futebol, né? Do Corinthians, do pré-jogo. Mas falar eu não queria dizer não, Reis, mas virou futebol um pouquinho aqui, viu, cara? Inclusive, vou até postar lá depois. Eu vou postar lá, então, quem assistir a gravação, inscreva-se no canal do Reis Gol Esportes, aí, quem estiver assistindo a gravação no futebol, inscreva-se no Loucos do Bando. Mesmo se não for corintiano, né, meu? Porque você acompanha aí 2 canais show e virou um pouquinho futebol. É isso, né? Trocar ideia entre amigos aí, falando Coringão. Melhor coisa, né? É rico, né? Tem muito assunto. Obrigado, galera. Um grande abraço a todos vocês e amanhã vai Corinthians, vamos ganhar esse jogo aí, valeu? Como eu sempre falo pra galera, vai Corinthians! Tamo junto, fiel! Até amanhã!